PA e PIS. Você sabe o que é isso? Vamos lá ver. Galera, comecemos falando da PA. O que é uma PA? Pronome apassivador. Para que serve pronome apassivador? Serve para a gente entender se o sujeito da oração é simples ou composto. Para a gente chegar à conclusão de que o pronome ser é um pronome apassivador, tá? Porque PA e PIS, a gente está falando desse pronome aqui, ó, do pronome ser. Esse pronome ele é muito usado na gramática e uma dos usos que ele faz é se é pronome apassivador ou PIS, partícula indeterminadora de sujeito, a gente vai ver depois. Por hora, PA. É só você seguir esta regra aqui, tá vendo? Essa é a fórmula da PA. Quando eu tiver um verbo transitivo direto mais o pronome ser, esse pronome passa a ser uma PA, um pronome apassivador. E automaticamente, para quem esse pronome aponta? Para o sujeito da oração, que pode vir a ser simples ou composto. De novo, hein? Quando eu tiver um verbo transitivo direto mais a partícula ser, que eu vou ter uma PA, pronome apassivador. Vai apontar para quem? Isso, para o sujeito. Vamos dar um exemplo aqui primeiro. Se você está em dúvida do que é um verbo transitivo direto, a gente vai pegar aqui rapidinho para a gente entender isso. Estudou a lição. Quando eu digo estudou a lição, veja que estudou é um verbo que precisa de complemento, porque quem estuda tem que estudar algo. Nessa oração, o verbo precisa de quê? Precisa de um complemento, que é a lição. Agora, Bruno, que é um verbo transitivo, eu já sei. Agora, por que ele é um verbo transitivo direto? Porque do verbo até o complemento dele, veja, não tem nada no meio impedindo. Eu tenho apenas um pulo. Quem estuda, estuda algo. Pronto, esse é o grande mistério. Se eu dissesse assim, gostou da lição, eu já não poderia dizer quem gosta, gosta algo. Eu diria, quem gosta, gosta de algo. Percebeu? Eu teria dois pulos e não só. É a grande regra da transitividade verbal. Quando o verbo for transitivo direto, tem apenas um pulo. Quando for transitivo indireto, ele tem dois pulos. Entendeu? Então volta para cá. Quem estuda, estuda algo. Verbo transitivo direto. A lição, automaticamente, eu vou chamar de objeto direto. Bom, você conseguiu pegar essa explicação, certo? Então agora ficou fácil. Nessa oração aqui de cima, quando eu digo estudou a lição, automaticamente eu já sei quem é o sujeito. Por mais que ele não esteja aparecendo aqui, eu consigo perceber que ele está aqui, ó. Ele estudou a lição. Quem estudou a lição? Ele. Por mais que ele não apareça, eu consigo perceber pela desinência do verbo. Por isso que ele é chamado de sujeito desinencial. Muita gente chama de sujeito oculto, também é um segundo nome que pode dar para ele. Agora, vamos olhar embaixo. Em vez de falar estudou a lição, eu vou falar estudou-se a lição. Tá vendo? Tenta colocar esse pronome aqui, vamos ver se vai dar certo. Ele estudou-se a lição. Você fala assim, ele estudou-se a lição? Ninguém fala assim. Portanto, o sujeito não está aqui. Correto? Bruno, então onde está o sujeito desta oração? Aqui. Quem estuda não estuda algo? Você já aprendeu que esse verbo é transitivo direto. Quando eu tenho um verbo transitivo direto mais o pronome ser, olha aqui, verbo transitivo direto mais o pronome ser igual a PA. Para quem a PA aponta? Para o sujeito. Então, se eu tenho verbo transitivo direto mais a partícula ser, essa partícula ser vai ser PA. PA aponta para quem? Para o sujeito. Então, o sujeito dessa oração passa a ser quem? A lição, e não ele, como aqui em cima. Viu como é que é tranquilo? PA é muito fácil. E por que pronome apassivador, né? Porque essa oração aqui de baixo está na voz passiva. Passiva o quê? Sintética. Voz passiva sintética. Então, é só matar. Verbo transitivo direto, mais a partícula ser, PA, que aponta para o sujeito. E a oração está em voz passiva sintética. Tudo bem até aí? Beleza? Vamos dar uma treinadinha nisso.
Beleza, rapaziada? Viram lá? Responderam direitinho os exercícios? Tenho certeza que você já aprendeu. Então olha pra cá de novo. Vamos corrigir. Falou-se a verdade. Tá vendo? Ele quer o sujeito dessa oração. O que você tem que fazer primeiro? Tentar sempre colocar o pronome aqui na frente. Ó. Vamos ver se dá? Ele falou-se a verdade. Não dá pra falar isso. Certo? Então já sabe que o sujeito não está aqui. Qual o próximo passo? Perceber que tem uma partícula C aqui. Então você vê a transitividade do verbo. Quem fala, fala algo. O verbo não é transitivo direto? Pronto. Se eu tenho o verbo transitivo direto, mais a partícula C, para quem ela aponta? Para o sujeito da oração. Então o sujeito está aqui, ó. Sujeito simples, porque tem apenas um núcleo. Entendeu? Agora embaixo, olha. Falou a verdade. Tá vendo? Vamos colocar o pronome aqui. Ele falou a verdade. Bom, tranquilo, dá para falar isso. Então o sujeito está aqui. Não tem partícula C, não tem nada. Sujeito desinencial. Ou oculto, se você preferir. Agora embaixo. Sempre se ouviu o sino. Dá para falar assim, ó? Ele sempre se ouviu o sino? Não dá. Então, o que você tem que fazer? Pegar o verbo, ouvir e ver a transitividade dele. Quem ouve, ouve algo. Opa! Verbo transitivo direto. O que você aprendeu? Se eu tenho verbo transitivo direto, mais a partícula C, que não precisa estar depois do verbo, pode estar antes também. Aqui, ó, VTD, verbo transitivo direto. Mais partícula C, pronto, aponta para o sujeito. O sujeito aqui, o sino. Sujeito simples, tá vendo? Embaixo, nunca verá o céu. Bom, vamos lá? Ele nunca verá o céu. Tranquilo. Então o sujeito está aqui, ó, desinencial. Agora olha embaixo. Nunca se sabe o caminho. Dá para falar assim, ó? Ele nunca se sabe o caminho? Não dá. Então o sujeito não é esse. O sujeito, você vai buscar a transitividade do verbo. Quem sabe, sabe algo. Verbo transitivo direto. O que você aprendeu? VTD mais partícula C ou pronome C, pronome a passiva do PA, aponta para o sujeito. Então o sujeito está ali, ó, o caminho. Viu como é que é fácil? Não é nada difícil, é só tentar colocar o sujeito aqui primeiro. Onde não der, perceber se o verbo é transitivo direto. Se ele for verbo transitivo direto, mais a partícula C vai apontar para quem? Para o sujeito. Então é só decorar. VTD mais C igual a PA. Para quem a PA aponta? Para o sujeito. Tranquilidade? Considerações finais e armadilhas que a prova pode fazer para você. Preste atenção. Rapaziada, preste atenção agora, porque o que a prova quer fazer com você? Armadilhas. Então preste atenção. Armadilha número 1. O que a prova vai querer fazer com você? Vai escrever assim, ó. Comprou-se pianos. Aceita, e esse aqui é clássico, isso aqui aparece em tudo quanto é muro que você vê por aí. Aceita-se encomendas de bolos, salgados. Você já deve ter visto isso. Onde está o problema aqui nessas duas orações? Aqui, ó. Comprou-se pianos. A prova vai perguntar se, em relação à concordância verbal, se o verbo está concordando com o sujeito. Então, olha só. Ou às vezes nem pergunta se é concordância verbal. Às vezes só pergunta assim. Marque a opção onde a oração esteja corretamente escrita de acordo com a ortografia padrão da língua portuguesa. E escreve assim, ó. Comprou-se pianos. E todo mundo vai olhar, muita gente acha que está correto falar isso, mas não está. Olha só, comprou-se pianos. Dá para falar ele comprou-se pianos? Não. Então o sujeito não está aqui. Vamos para a regra da PA. Quem compra, compra algo. Verbo transitivo direto, VTD, mais C igual a PA. PA aponta para quem? Para o sujeito da oração. Então, meu amigo, se o sujeito da oração está no plural, ele tem que concordar com o verbo também. Então eu não posso dizer comprou-se pianos. Eu tenho que dizer o quê? Compraram-se pianos. Compraram-se pianos. A mesma coisa. Aceita-se encomendas. Não posso dizer assim. Aceita-se encomendas. Dá para falar ele? Aceita-se encomendas? Não dá. Certo? Então tem que ver a transitividade do verbo. Quem aceita, aceita algo. Opa, VTD. Mais C, PA. Para quem a PA aponta? Para o sujeito da oração. Se o sujeito encomendas estiver no plural, o verbo também tem que ir para o plural. Então, correto seria aceitam-se encomendas. Tudo bem? Armadilha 2. Muita gente pensa que a PA aponta para o sujeito simples, mas não, ela pode apontar também para o sujeito composto. Veja,
Comprou-se casas. Primeiro passo, quem compra, compra algo. Verbo transitivo, direto. VTD mais CPA, PA aponta para o sujeito. Se o sujeito for casas, imóveis, então eu tenho dois núcleos. Então esse sujeito não é simples. É um sujeito composto. E o verbo tem que ir para o plural. Compraram-se casas imóveis. Compraram-se casas imóveis para concordar com os dois núcleos. Beleza? Essas armadilhas não te pegam mais. Última armadilha é essa aqui. Armadilha 3, e essa pega o cara. Essa é a armadilha mais cruel que a prova joga para você. Por quê? Ele joga alguns verbos que são clássicos. Por exemplo, quem come, come algo. Todo mundo já naturalmente diz assim. Quem estuda, estuda algo. Quem fala, fala algo. Então, a primeira tendência a se pensar é que esse verbo é transitivo direto. Mas calma aí, você tem que aprender a ler a oração. Na primeira, quando eu digo come-se pizza, claro, quem come, come algo. Pizza é algo que eu vou comer. Quem estuda, estuda algo, a lição. A lição é algo que eu vou estudar. São objetos do meu estudo, objetos da minha comida, certo? Então, realmente, aqui, ó, eu tenho PA aqui, ó, tá vendo? Eu tenho PA. Quem come, come algo. VTD mais C, duas PAs. Então, sujeito e sujeito. Até aí tudo bem. Agora, olha o que a prova faz com você. Come-se bem aqui. Calma aí. Quem come, come algo? A oração está dizendo o que o provável sujeito está comendo? Não. Aqui sim. Ele come uma pizza. Aqui só diz que ele está comendo bem. Calma aí. Bem não é uma coisa que ele comeu. Ah, comi um bem hoje. Não. Estranho, né? Então, olha só. Bem mostra como ele comeu. Se a noção for de como ele comeu, isso não é um objeto direto. Isso aqui é um adjunto adverbial de modo. E aqui também não é um objeto. É um adjunto adverbial de lugar. Então esse verbo, nessa oração, ele não tem transitividade. Ele não tem objeto. Ele é um verbo intransitivo. E aí, meu amigo, o que acontece? Se o verbo é intransitivo, o que acontece? Eu não posso chamar esse ser de PA. Não tem como. Esse ser aqui vai ser chamado de PIS. Ai, meu Deus. O que é PIS? Você vai ver no outro vídeo, não nesse. Por isso que é legal, né? Você vê o PA aqui. Gostou? Tem que ver o outro para entender o que é PIS. Certo? Então aqui, ó. Come-se bem aqui. Não tem como chamar isso aqui de PA. Isso é PIS. O sujeito dessa oração você vai chamar de sujeito indeterminado, porque o PIS aponta para o sujeito indeterminado, tá? A mesma coisa aqui, ó. Estudou-se muito. Quem estuda, estuda algo. Mas aqui, quem estuda, estuda algo? Não. Aqui, ó, estudou-se muito. Não é o que ele estudou, tá? Isso aqui é o quanto ele estudou. Então, eu vou chamar de adjunto adverbial de intensidade. Esse verbo também não é transitivo direto. É um verbo intransitivo, porque ele não tem o quê? O possível objeto direto. Então, se eu tenho um verbo intransitivo, mas a partícula C, eu tenho PIS. Logo, o sujeito é indeterminado. Mas eu vou falar de PIS melhor em outro vídeo. Esse é só PA. Mas isso é uma grande armadilha. A prova pensar que vai te engrupir colocando um verbo clássico. Quem come, come algo. Leia toda a oração para entender o que ela está dizendo. Tranquilo, rapaziada? Então, é isso aí. PA, não se esqueça. Verbo transitivo direto, mais partícula C. PA aponta para o sujeito, que pode ser simples ou composto. E aí você não erra mais. Tome cuidado, olhe se o sujeito está no plural, para você colocar o verbo no plural, tá bom? Beleza? Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer, né? Inscrever-se, ativar o sininho, curtir, e aí beleza, divide em vídeo, a gente aprende demais. Ah, rapaziada, outra coisa, se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, vai lá no YouTube também, curte, isso é bom pra gente, tá? Então, é uma troca, eu ajudo vocês e vocês nos ajudam. Tchau!